Meus amados, vamos hoje, terça-feira, abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 12, versículo 1. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai celestial. Eis-me aqui. Eis-me aqui para que o Senhor possa me preencher como um vaso esvaziado de si mesmo, que a sua fragrância possa, Senhor, preencher a minha vida. E assim, que todos aqueles que estão me ouvindo neste momento possam ver o reflexo do seu Espírito, as palavras direcionadas por Ti. Eu me coloco perante o Senhor e eu lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então hoje, meus amados, nós vamos estudar dois pontos muito importantes. A primeira fase desse estudo será acerca de um ato profético, um ato de adoração de uma mulher chamada Maria de Betânia. Nós sabemos que teve várias Marias nas Escrituras, mas Maria de Betânia era irmã de Marta, irmã de Lázaro. E um ato de adoração de Maria de Betânia foi deixado marcado nas Escrituras de séculos em séculos, por causa daquilo que ela realizou perante os olhos do Senhor. Uma passagem conhecida, muitas das vezes pessoas se confundem quem seria aquela que derramou azeite aos pés de Jesus Cristo e os enxugou com seu cabelo, pois foi Maria de Betânia. Nós iremos também estudar nessa noite a respeito da inveja dos sacerdotes da época de Jesus, mas também não será diferente nos dias de hoje. A inveja, quando trata-se de um ministério levantado pelo Senhor, quando trata-se de um ministério que ministra, que prega a verdade, quantos filhos de Caifás se levantam com inveja, preparando e levantado por Satanás para barrar e se tornar pedra de tropeço para um ministério instituído por Deus. Nós vamos ver todas essas coisas, mas já vou lendo João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Que linda história, né? Que ato tão bonito e marcado por uma ação tão nobre perante uma mulher que reconheceu Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. Pois, meus amados, quando nós adoramos o Senhor, em espírito e em verdade, nós exalamos um bom perfume para Deus. Nós temos uma simbologia, inclusive, dentro daquilo que Deus deu a Moisés como recomendação dentro do serviço do tabernáculo na lei, pois havia um lugar onde se queimava incenso, onde se apresentava o perfume
que subia, que era obrigação, no lugar santo, preparar o perfume, um aroma suave, agradável, que invadia toda a sala, tanto o lugar santo como o lugar santíssimo. Claro, isso é uma simbologia, mas isso representa quê? Representa que desde os inícios, quando se achega, nós achegamos perante o Senhor espera de nós que nós apresentamos um perfume que o agrade. Mas existem certos requisitos para nos apresentarmos um perfume, uma adoração perfeita diante de Deus. Não adianta levantar as mãos e dizer, Hosana, Hosana, tu és maravilhoso, tu és tremendo, pegar uma guitarra, pegar um teclado, ter um grupo musical de excelentes profissionais, porque a adoração que chama a atenção de Deus é aquele cujo o Senhor encontra um homem, uma mulher preparada, um homem, uma mulher derramando em verdade algo que lhe custa. Olha só, em verdade algo que lhe custa. Por quê, Pastor Cris? Porque existe uma adoração falsa, que não há verdade, que não há sinceridade. Canta música por cantar, coloca no piloto automático, coloca num playback, mesmo que não seja um playback, porque já tem que cantar, fui convidado, vamos na igreja os domingos e cantamos a música que conhecemos. Mas será que é a verdade, algo que sai do fundo do coração, que Deus possa olhar e dizer algo diferente nessa pessoa? Pois, meus amados, é isso que Deus espera de cada um de nós. Quando nós adoramos o Senhor, a casa se enche desse perfume quando verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando um adorador derrama perfume aos pés do Senhor e disposto está em enxugar os pés do Senhor com seus próprios cabelos, pois toda a casa sente a presença do perfume derramado. A essência é exalada, o cheiro permanece por longas horas dentro de uma casa e o próprio Senhor recebe a mais perfeita adoração quando um adorador o adora em espírito e em verdade. Um adorador que é adorador, amada igreja, chama a atenção de Deus na sua excelência. Por quê? Porque apresenta o seu melhor, a sua melhor entrega, o seu melhor. Agora, há em uma casa aqueles que não concordam com o perfume derramado. E dentro dessa mesma casa, alguns podem dizer, o perfume era muito caro para você derramá-lo, ó Maria. O frasco que foi derramado valeria muito dinheiro. Alguns poderiam dizer, que desperdício. Mas assim diz o Senhor nessa noite. Todos aqueles que têm um coração como uma Maria, disposta a dar o seu melhor em favor do Rei, receberão um galardão no trono de Deus, a recompensa do próprio Rei.
quem está disposto ou disposta a adorar-me em espírito e em verdade, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está disposto a derramar o frasco, o perfume mais precioso aos pés do Rei? Quem está disposto com seus cabelos, ou com sua túnica, ou com sua capa, a enxugar os pés do Rei? Você faria isso, amado nobre, amada igreja? Reverenciaria um rei na qualidade de rei? E se o rei te convidar para jantar na sua casa, pensa bem. O que você estará disposto a preparar para recebê-lo em seu lar? O melhor? Essa é a sua resposta, amém, igreja? O melhor para Deus? Se enviando o profeta, Jesus lhe manda dizer: o mestre vai jantar hoje na sua casa. Em forma humana, o próprio Filho de Deus vindo jantar na sua casa. O que você iria preparar para ele? O quê? Me responde. O melhor prato? A melhor recepção? A melhor adoração? Pois eu vos digo nessa noite, todas as terças e todos os sábados, o Rei Yeshua, Jesus Cristo, se convida para entrar dentro da sua casa. Você tem preparado o melhor guisado, a melhor túnica e a melhor capa para se vestir, para estar perante Ele? Tens preparado as suas ofertas para não se apresentar na sua presença de mãos vazias? Tens preparado a sua casa? A sua casa tem se enchido de alegria? O seu coração, meus amados, pode ser a sua casa que o Senhor gostaria de habitar. Mas é necessário ter uma preparação para receber e deixar o Rei dos Reis passar. O Rei da Glória passar. Convida-o para a sua casa. Convida-o para entrar na sua casa. Vamos falar de Maria. Maria, meus amados, ela pegou um frasco de nardo puro, um perfume muito caro, e o derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu da fragrância do perfume. Uau! Maria de Betânia ofereceu o melhor para o próprio Deus. O melhor dela mesma. Olha no versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, conhece ele, né? O traidor, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Opa! Judas fez uma objeção, ou seja, sempre há um contra. Sempre há um do contra. Já reparou?
se tem alguns adoradores que amam se derramar na presença do Senhor, reparou que sempre tem alguém que possa julgá-lo, julgar a sua entrega, julgar a sua fé. Quando você adora e se derrama em adoração, talvez vai aparecer um religioso que dirá: ela está embriagada. Não foi assim com Ana? Lembra da história de Ana? Quando você adora e se entrega por completa na verdadeira adoração, talvez pode aparecer outro religioso que dirá: que vergonha! Não foi assim com Mical? Quando viu o rei Davi tomado pelo Espírito Santo a dançar e por causa do movimento e da sua entrega apareceu suas nádegas, mas ele estava adorando o Senhor e a julgou e disse: que vergonha, ó rei! Mas não sondou, não avaliou a sua entrega para com Deus. Quando você está entregue na adoração e busca adorar no Espírito e em verdade, pode aparecer outro em dizer: é por Beelzebu que ele faz tais atos de entrega, tais atos de adoração. Pois não foi assim que os fariseus falaram do próprio Messias, amada igreja? Não foi assim que os próprios fariseus falaram contra o Filho de Deus? Pois assim diz o Senhor. Igreja, presta atenção. Em verdade eu vos digo, cuidado com o julgamento de Judas. Judas sempre está disposto a interesses. Ele se deixa levar por interesses financeiros. Judas é ambicioso. Judas não tem compaixão. Judas não vê como os apóstolos veem. Quando estiverem adorando o Senhor, deem o seu melhor, mas não deem atenção para Judas. Não dê atenção para Judas. Consegue entender? Deem seu melhor, mas ignorem Judas. Assim diz o Senhor. Versículo 5 diz: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. No fundo do coração de Judas, o assunto não era de ajudar os pobres, mas sim o assunto era o valor, porque Judas amava o dinheiro. Judas não conseguia entender o que era adoração, porque o Senhor de Judas era o próprio dinheiro. Um Judas que é Judas, ele não consegue entender o que de fato é a verdadeira adoração. Judas consegue apenas ver o que é natural, mas não entende a simbologia e não entende as coisas espirituais. Judas é apenas um mercenário da fé. Quantos mercenários da fé tem nessa nação e em muitas outras nações dessa terra? Mas lembre-se, amada igreja, Judas está sempre presente. E é necessário que Judas esteja, e é necessário que Tomé também esteja entre vocês.
E mesmo assim, estás tu disposto a adorar o Senhor e atraí-lo pela verdade de uma entrega em santidade? Estás tu preparado e desejoso em se regozijar na presença do Senhor? Então faça-o. Versículo 6, falando de Judas, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ladrão, que inclusive tinha como responsabilidade dessa tarefa, era o tesoureiro da igreja. Judas era o tesoureiro, só que se servia, sem pedir autorização, roubava, era um ladrão. Agora, eu gostaria que você refletisse uma coisa muito interessante. A pergunta é: Jesus nunca desconfiou? Os apóstolos nunca desconfiaram? Você já se fez essa pergunta? Eu sim, várias vezes. Se Deus tem toda a presença, já quero falar para alguns que são novos aqui, que não sabem a presença, o que significa? É Deus saber todas as coisas antes das coisas acontecer. Ou seja, se Deus tendo toda a presença, por que Deus não agiu? Se Jesus sabia que ele estava roubando, por que Jesus não interveio? Pois eu vos digo, dentro da infinita sabedoria do soberano, Deus vê todas as coisas e Ele sabe de tudo. Mesmo que tenha um ladrão entre vocês, há um propósito. Mesmo que um incrédulo esteja na mesa com vocês, reclinando a cabeça, há um propósito. E Judas tinha um propósito, mesmo colocando a mão na bolsa das ofertas. Continuamente havia um propósito em Judas. Mas qual propósito, pastor Cris? O propósito era para que se cumprisse aquilo que deveria se cumprir. Entre os 12, foi necessário que um fosse escolhido com uma essência propícia para que o diabo o possuía a fim de alcançar o propósito de Deus em entregar o Filho do Deus vivo para morrer para muitos e logo ressuscitar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Judas Iscariote era um propósito de Deus. Versículo 7 diz assim: respondeu Jesus, deixa em paz. Judas criticou, Judas fez uma colocação mesquina e Jesus responde: deixa em paz, que eu guardo para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres você sempre terão consigo, mas a mim você nem sempre terão. Presta atenção agora, amada igreja. Os pobres sempre os terão consigo. Foram as palavras de Jesus e também essas palavras ecoam
até os dias de hoje e servem também tanto para mim e tanto para vocês. Pois há muitas pessoas que deixam de ofertar na casa do Senhor e dizem em seus corações: darei aos pobres. Se esses entendessem a revelação desse versículo, se você tem oportunidade de ofertar na igreja, amada igreja, na casa do Senhor, oferta, faça-o, porque será a oportunidade de exercer um ato de adoração. Toda vez que você oferta, você está exercendo um ato de adoração ao Senhor. Toda vez que você traz a sua oferta, você está dando o seu melhor para o Senhor. E o valor da sua oferta vai depender do valor da sua entrega. Se você está disposto a adorá-lo, independente da circunstância, independente de quem está próximo a você, você irá derramar o frasco do perfume. Pois Maria o adorou com o melhor que ela tinha. Mas Judas a criticou. Dentro da igreja, sempre haverá aquele que critica. O carnal. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade eu vos digo, é necessário até um coração de Maria, porque aquele que tem um coração de Judas sofrerá as consequências que Judas sofreu. Versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Uau! Consegues entender isso, amada igreja? Decidiram até matar o próprio Lázaro. Por quê? Por ter ressuscitado dentre os mortos e ser um testemunho vivo do poder de Deus. E a Bíblia diz que muitos estavam deixando de ser judeu para ir para o grupo dos crentes. E isso gerou o quê? Inveja dos sacerdotes. Pois todo aquele que é testemunho do Evangelho de Cristo é perseguido por causa do amor de Cristo. Jesus foi perseguido e fizeram um plano para matá-lo. Só que não queria apenas matar Jesus, mas também fizeram um plano para matar Lázaro. Porque Lázaro era testemunho vivo do milagre. Lázaro, em toda a região de Betânia, o seu nome era propagado como aquele que veio dos mortos. O que se dizia? Vocês vão onde? Vocês não sabem o que aconteceu em Betânia? E o outro respondia, não. E o outro dizia, venha e veja o que o homem
se tornou. Veja, o homem que veio dos mortos. Qual é o nome dele? Lázaro. Assim acontecia. A fama que foi propagada em Betânia e todas as regiões circunvizinhas. A ressurreição de Lázaro abalou muito o sinédrio, o sistema religioso. Pois todo aquele que leva o testemunho de Cristo é perseguido pelos religiosos e pelos políticos. Esteja atentos, pois chegará o dia que também os chefes de sacerdotes irão fazer plano para matar eu, o pastor Lucas e vocês. Os chefes de sacerdotes irão fazer planos para matar eu, o pastor Lucas, toda a liderança e vocês. Anotou? Guarda isso. Mas não se atemorem. É necessário vocês estar preparados. Por isso que o Senhor está nos preparando. Mas por que, pastor Cris? Por que você fala assim? Porque somos testemunhas do Evangelho de Cristo. E por sermos testemunhas, pela igreja ser testemunha do Evangelho de Cristo, eles irão planejar nos matar. Consegue entender? Consegue entender? Com todas as palavras que o Senhor tem nos ensinado, através do livro do Apocalipse, através das profecias que nesse ministério temos recebido. Mas em tudo, somos e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Versículo 10 diz: assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por causa deles, muitos estão se afastando da igreja presencial e começaram a congregar na igreja online. Não é assim que políticos, fariseus, religiosos, hipócritas estão já falando? Você sabe o que isso significa? Amada igreja, é exatamente essa palavra, exatamente o mesmo conceito daquilo que os sacerdotes em épocas de Jesus falavam e planejavam. E não será diferente nos dias de hoje. A igreja online está começando a incomodar a igreja dos religiosos. Glória a Deus por isso. E sempre há um chefe dos sacerdotes para dizer: não existe igreja online. Vocês conhecem alguns assim? Já ouviram falar? Alguns religiosos que se prostituem na política, que se vende como uma prostituta para os políticos, a falar que a igreja online não existe, a berrar por todos os cantos da nação brasileira.
fariseu hipócrita. Hipócrita. Versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que vinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Eu vou repetir. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Pois assim diz o Senhor nessa noite: em verdade eu vos digo, todo aquele que leva o nome do Senhor, todo aquele que é embaixador do reino de Deus, todo aquele que é um testemunha do Evangelho de Cristo, esse será alvo de perseguição. Esse será alvo de manipulação dos chefes dos sacerdotes, alvo de extorsão, alvo de perigo. Pois os homens maus procuraram matar o Messias e procurarão matar todos aqueles que são firmes em Cristo no meu Evangelho. Os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro. Como pode, amada igreja? Pois em verdade eu vos digo, nos últimos dias não será diferente. Para a nossa igreja, nos últimos dias, muitos milagres serão vistos por todos. Prodígios serão vistos por todos. Haverão outros pastores, outras igrejas, outros homens de Deus que também farão milagres, que também farão prodígios, sinais e maravilhas. Mas para essa congregação haverão prodígios, sinais e maravilhas. E isso irá indignar os chefes dos sacerdotes. Eles irão fazer planos, irão se aliançar com o anticristo, com a cúpula do anticristo, para denunciar o esconderijo da noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? São aqueles que não irão se vender ao sistema, aqueles que não irão usar a marca da besta, aqueles que não irão eleger o anticristo. Pois os chefes dos sacerdotes vão denunciar eu e vocês, aonde estivermos escondidos. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Permaneçamos firmes, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e amanhã. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões em sua cova. Assim o Senhor guardará a noiva de Cristo e protegerá a noiva
da perseguição e dos planos de mortes que os chefes dos sacerdotes irão planejar contra nossas vidas. Amém? Quando Jesus entrou em Jerusalém, o povo gritou: Hosana, Hosana! Pois é verdade, eu vos advirto, a noiva de Cristo terá a oportunidade de gritar: Hosana! Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Deus de Israel. Mas escuta bem, não devemos confundir o grito de outros que tentam gritar por nós, porque alguns que gritaram em Jerusalém foram os mesmos que quiseram que Jesus fosse levado ao Calvário. Foram os mesmos que crucificaram o próprio Senhor. Quem está conosco é por nós. E quem não está conosco é contra nós. Versículo 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Meus amados, nem tudo nós iremos entender na hora. As revelações daquilo que está escrito. Nem tudo iremos entender as revelações de alguns trechos de Apocalipse. Inclusive, alguns aqui que estão me vendo demoram demais. E outros irão entender mais amanhã. Nem todos iremos entender na hora, pois a revelação de uma passagem bíblica ou de um ato profético cabe ao Senhor derramar o conhecimento para que nós possamos entender e receber que essas coisas estão escritas no livro da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 17. A multidão que estava com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitaram dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tais sinais milagrosos, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Inveja. Inveja dos sacerdotes hipócritas. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. A verdadeira noiva de Cristo não deves te deixar intimidar pelos sacerdotes invejosos da época de Caifás, que procuram planos para calar a voz profética. Esses invejosos receberão sua recompensa. Podem latir muito alto, mas o Senhor é aquele que fará justiça. É aquele que fará justiça.
é muito breve. Pai amado, obrigado por um culto tão abençoador. Obrigado por defender a menina dos seus olhos. Obrigado por cuidar, por defender sua noiva, por ensinar os seus pequeninhos, por orientar aquele que não tem rumo algum, por fazer de uma prostituta uma mulher de Deus, por tornar um ladrão um homem honesto, por tornar um adúltero um homem fiel e temente a Ti. Desde já, eu lhe agradeço pelas promessas que haveremos de presenciar na Online World Church, pelos sinais, milagres, maravilhas, prodígios e por tantas outras coisas que os nossos olhos irão ver. E o maior de tudo é a sua face, quando o Senhor voltará. Que se juntem aqueles que têm um coração de Maria, aqueles que desejam o adorar em espírito e em verdade, que se juntem a nós. Amém, Senhor, e amém. Junte-se a nós. Faça o seu cadastro, independente de onde tu estás. Não tenha receio de abandonar um sistema religioso que não te edifica, que te tornou morno, que não foi capaz de te transformar, de te mudar, de te acompanhar, de te corrigir pelo teu bem, de acompanhar os seus passos, de te apresentar um discipulado a fim de te orientar em se tornar um homem, uma mulher que vive uma vida de santidade. Se tu és um escolhido, uma escolhida, então eu aguardo o teu cadastro. Como fazer? Você pode entrar no meu site, no crisduran.com.br. Aperta a janela Online World Church e preenche o seu cadastro. Se tu preferir o código de barra, né? Você pode aproximar seu celular e diretamente irás encontrar o cadastro, preencheu e lhe encaminharemos na primeira etapa. E depois verás como é maravilhoso pertencer numa igreja que é igreja mesmo online. Sabes, vou te dizer, o Senhor está cansado de ladrões, de impostores, de mentirosos, de assaltantes da viúva. Por isso que Ele levantou uma igreja online para dar a qualquer pessoa a oportunidade de fugir e se escapar daqueles que estão aprisionados nesses ministérios. Fariseus, sacerdotes que têm medo de perder seus membros, porque sua essência
não é aprazível aos olhos do Senhor. E eu aguardo teu cadastro e teremos o prazer de lhe receber. Um forte abraço para todos e até sábado que vem.